no SBT Repórter de hoje. A gente consegue até que estaríamos subindo a escadaria da igreja. Os 400 anos das missões jesuítas no Brasil. Eu acho que todo mundo deveria buscar conhecer um pouco mais a história, tentar se inserir um pouco na história. O encontro entre padres europeus e povos guarani que mudou a história da América do Sul. Em todas as cidades que a gente circula aqui pela região das Missões, logo na entrada, existem cruzes iguais a essa daqui, a Cruz de 4 Braços. As cidades planejadas do século XVII. Nós temos uma estrutura em todas as cidades que a igreja está exatamente ao centro da praça. Em um dos lados, seja esquerdo ou direito, vai estar o cemitério da cidade. E o outro lado vão estar 2 pátios grandes. Infelizmente, toda essa experiência muito próspera e produtiva foi por água abaixo. O que existe para nós vermos são essas ruínas em que agora, modernamente, estamos tentando preservar o que sobrou. E a arte que nasceu no diálogo entre 2 mundos. Quando a gente fala de vinhos aqui no Rio Grande do Sul, lembra logo da produção da Serra Gaúcha. Por isso que nos chamou muito a atenção essa vinícola aqui na região das Missões. Para quem não sabe, aqui nasceu o Rio Grande do Sul. As curiosidades de um estilo de vida que hoje já não existe mais. Aqui dentro, o que a gente tem? Então, é um compartimento, né, que servia para esse armazenamento de principais de alimentos, né, líquidos e sólidos. Vamos dizer que era a geladeira, né, dos padres aqui na adega. E as lendas passadas de geração a geração. A lenda aqui em São Miguel das Missões conta que durante a Guerra Guaranítica, uma grande serpente que vivia nos matos ao redor aqui da redução se abrigou naquela torre ali atrás. Vamos experimentar o café de cambona com bolinho de tropeiro, como os antepassados. Agora a gente coloca essa extinção aqui com brasa para baixar a borra do café e dar o gosto no café. Muito bom, muito bom. Você vai conhecer a Dona Alzira, uma benzedeira com quase 90 anos que mistura a crença católica com fé indígena. Será que eu posso ser benzido também? Com muito prazer eu lhe benzo, tenho muito prazer de lhe benzer. E ainda, como vivem os indígenas que estão na região? Nossa equipe teve acesso a uma área pouco visitada. Aqui na entrada, a gente já vê a produção de mandioca e também de milho, que é para a subsistência de vocês, né, Raul? Você que planta aqui. Eu mesmo que planto. Isso aqui é uma área preparada para o próprio dono da terra, que é o Paulo Leal. Né? Daí eu planto para mim, para consumir. Agora, no SBT Repórter. Boa noite. O SBT Repórter de hoje leva você a um passeio na história. Vamos conhecer juntos os tesouros arqueológicos das missões dos jesuítas no Rio Grande do Sul. Esses povoados se espalharam por um território imenso onde conviviam religiosos e indígenas. Hoje são uma janela para o passado e atraem cada vez mais turistas. É o que vamos ver a partir de agora no SBT Repórter. Saímos de Porto Alegre e em pouco tempo a paisagem começa a mudar. Atravessamos serras, que depois dão lugar a campos a perder de vista. Chegamos em São Nicolau, quase na fronteira do Brasil com a Argentina. A Cruz Missioneira nos dá as boas-vindas. Esse é um lugar muito especial na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. São Nicolau foi o primeiro povoado jesuíta criado pelos padres espanhóis no estado, em 1626.
Esses povoados recebiam o nome de reduções. Redução porque agrupavam os indígenas em um único lugar. Isso facilitava as conversões ao cristianismo e, teoricamente, protegeria os indígenas de ataques de grupos rivais ou da escravidão. As ruínas que a gente vê hoje no Rio Grande do Sul são o que restou dessas antigas missões dos padres jesuítas. Cada uma delas se organizava como uma pequena cidade. No campo, os indígenas trabalhavam na lavoura e na criação de gado, atividades que até hoje são comuns na região. Dessa troca de culturas, dessa transculturação que aconteceu, foi formado essa civilização missioneira que nós temos aqui, e houve um progresso enorme. Quem nos acompanha nesse mergulho na história da região é a Raquel, arqueóloga que há pelo menos 20 anos escava essas terras em busca do passado. É o templo principal, ladeado por um cemitério e 2 pátios, o pátio do colégio, o pátio das oficinas, e as outras 3 faces da praça, elas eram ladeadas por casas de índios, várias quadras de casas de índios, e o cabildo, né, esse prédio importante para a reunião dos conselhos dos caciques. A gente pode ver agora, aqui no exemplo de São Nicolau, que temos à frente das ruínas da igreja de São Nicolau, da segunda fase. À esquerda, onde hoje está aquela edificação azul, ela, no passado, ela era o Campo Santo, ela era o cemitério da antiga redução. E à direita tinham então esses 2 pátios principais. O pátio do colégio dos jesuítas e ao lado o pátio das oficinas, né, onde eles esculpiam. Dizem que aqui em São Nicolau tinham grandes escultores. Sim, todas as reduções tinham grandes escultores. Uma das formas que os padres tinham de passar a evangelização para eles era através das esculturas, das imagens sacras, né? Os indígenas também confeccionavam os próprios objetos. Tigelas de cerâmica eram usadas para servir os alimentos. Fechaduras usavam chaves rústicas. Esses são fragmentos do que sobrou daquele período da nossa história. Hoje, só parte da parede da igreja está em pé. Poucos ladrilhos estão preservados. Bom, Raquel, aqui é a entrada do que sobrou da igreja. O que a gente encontra aqui? Bom, aqui ainda sobreviveram alguns remanescentes da colunata do pórtico de entrada da igreja, né? Então a gente consegue até que estaríamos subindo a escadaria da igreja, né? Então a gente vê os pisos feitos com grandes blocos de arenito, tudo talhado, né? Aqui a gente consegue ver esse piso de arenito grés. E agora a gente adentrou dentro da nave central da igreja. Quando a gente anda aqui por São Nicolau, encontra casas como essas, que foram construídas pelos índios, mas que foram aproveitadas depois pelos moradores, com a colocação do telhado e até a maneira de se construir. Aqui o espaço, quando a gente chega mais próximo, percebe que ele foi preservado na tentativa de se manter toda a originalidade do que restou do que um dia foi a moradia dos indígenas. A técnica de construção ia muito além do que empilhar pedras. Sem cimentos, eles usavam argila e pedras menores para preencher os rejuntes. O sítio arqueológico começou a ser escavado no final da década de 1970 e hoje faz parte do Parque Nacional das Missões. Aqui nós chegamos na adega. Ela foi identificada em alguma outra redução ou só aqui que tinha? É possível enxergar um pouco da adega na redução de São Miguel, só que ela não foi escavada. A gente consegue observar um grande desnível no subsolo em relação ao nível do piso das demais edificações, mas ela precisa ser escavada. Aqui é a única dos nossos 7 povos, é a única adega que é possível adentrar. A entrada é um pouco apertada, né?
É apertada, os degraus em pedra de arenito grego já eles são altos, estão um pouco desgastados, mas vale a pena a aventura. Vamos lá? Vamos lá. Bom, vamos descer então. Pode ir na frente, por favor. Tá. Com todo cuidado aí. Esse próximo degrau aqui, ele tá bem fininho, ó. Tá. Estamos entrando na adega aqui em São Nicolau. Já é possível perceber aqui embaixo uma diferença da temperatura. Hoje está fazendo 28 graus aqui em São Nicolau e já descendo aqui se percebe uma mudança na temperatura. Está muito mais fresco, né, Raquel? Isso. Vamos entrar agora em uma parte estratégica do local. Bom, Raquel, o que era usado para armazenar aqui a adega? Ela era basicamente para armazenamento de mantimentos, né, líquidos e alguns alimentos sólidos. Então, se vamos imaginar assim, vinhos, muitos vinhos, porque eles produziam na Quinta da Redução, tinha toda a questão de pomares e vinhedos, então eles produziam as farinhas e tal. Alguns alimentos eles armazenavam aqui por causa do frescor que a gente consegue perceber aqui, né, bastante fresquinho. Bom, Raquel, aqui dentro o que a gente tem? Então, é um compartimento, né, que servia para esse armazenamento de principais de alimentos, né, líquidos e sólidos, e a gente consegue observar evidências de um respiro, né, para um acesso de ar aqui na adega. E tu pode notar que é bastante pequeno, né? Então vamos trazer para vamos dizer que era a geladeira, né, dos padres aqui na adega. Você citou o vinho surgiu aqui. Eles foi trazido para cá? Na verdade, né, toda a dieta dos indígenas Guarani era diferenciada, né? Abóbora, amendoim. Então, houve uma união dos alimentos trazidos pelos padres com os alimentos que já eram plantados em hortas pelos Guarani. Então, o vinho, eles trouxeram então a uva para fazer vinho, trouxeram trigo para fazer pão. Desse casamento, né, a dieta na época das missões, pelo menos para os padres, contemplava o vinho também. É bem apertado aqui, para quem se sente um pouco preso, tem alguma questão, não fica muito tempo aqui dentro, né? Não fica, né? Mas, assim, a gente também observa, assim, que houve alguma tentativa desses caçadores de tesouros, né? Tentar ver se tem alguma coisa atrás, e ó, tem algumas aberturas, mas, na verdade, se resume a isso. Perfeito. Pelo menos o que está visível para nós, né? O povoado que começou aqui chegou a ter mais de 7.000 habitantes. Um centro cultural importante, onde se desenvolviam música, teatro, dança, desenho e escultura. Hoje, parte das peças de barro e utensílios estão expostos em um museu na cidade. São Nicolau tem cerca de 5.000 habitantes. As ruínas ficam exatamente no centro do pequeno município e fazem parte da rotina dos moradores. Às vezes eu venho aí, eu sinto uma aura de coisa boa quando estou andando por aí, porque eu acho que, apesar de toda a maldade que aconteceu por aqui, o objetivo era muito bom, né? Da minha maneira de pensar, eu entendo que se não tivesse terminado esses 7 povos, as missões, essa civilização que teve aí, nós seríamos o país não mais rico, mas o de melhor qualidade de vida da América. Por quê? Por quê? Veja bem, naquela época, em 1600 e pouco, 1700, no século XVIII, eles já tinham a consciência social. Você veja bem, os guaranis eram obrigados, era a ordem dos padres jesuítas que eles trabalhassem um dia da semana para o Tupambaé e os outros dias para o Amambaé. Tupambaé significa trabalhar para a sociedade.
A mambaé era trabalhar para si. As reduções jesuíticas tinham ainda uma casa para abrigar viúvas e órfãos. Então você veja, naquele tempo já se pensava no social. A culinária da região das Missões é rica e variada. Mistura os ingredientes trazidos pelos europeus com os hábitos alimentares da cultura guarani. Uma mistura saborosa que conquista os visitantes. Os indígenas também eram estimulados a se desenvolverem na cultura europeia. A arte do período mistura o estilo barroco europeu com técnicas e a estética indígena. Assim, nasceu a Cruz Missioneira. Em todas as cidades que a gente circula aqui pela região das Missões, logo na entrada, existem cruzes iguais a essa daqui, a Cruz de 4 braços. Quem faz e confecciona, a maioria delas, é o Diri. Diri, as pessoas te procuram, você como artesão, para fazer elas nesse tamanho enorme. É uma técnica e também um grande prazer, eu acredito, representar a Cruz Missioneira em cada município, né? Ah, isso sim, né? Com um grande prazer e alegria a gente faz, né? Temos aí trabalhando, né? Os municípios que não tem ainda estão nos procurando, aí a gente está fazendo. E o que significa esses 4 braços? Isso aqui significa fé redobrada, né? E proteção. Proteção, né? Contra o mal, né? Diri talha esses blocos de pedra de areia com habilidade. A nossa equipe foi convidada para almoçar na casa do artesão. No cardápio, carreteiro na panela de ferro com fogo de chão. Pessoal, o almoço está pronto. O arroz de carreteiro é um dos pratos típicos da região e vem servido com uma mandioca cozida saborosa. O cultivo da raiz é herança dos indígenas guaranis. A comida e a prosa cheia de histórias estavam boas, mas precisávamos seguir viagem. Antes, experimentamos um café preparado de um jeito diferente, com aroma forte e sabor intenso. É o café de Cambona. O café de Cambona é um alimento que os tropeiros usavam antigamente, que era o alimento mais fácil e mais rápido de fazer, né? Então eles faziam o fogo, né? E daí colocavam a Cambona, na hora que está fervendo a água, colocamos o café. A Cambona nada mais é do que essa jarra, se é assim que a gente pode classificar, essa chaleira, a Cambona, porque ela é diferenciada. Percebam que de um lado ela é redonda e do outro ela é plana. E agora o que o senhor vai fazer com essa brasa? Agora a gente coloca essa tição aqui com brasa para baixar a borra do café e dar o gosto no café. No café larga o gosto. É feito de madeira frutífera, né? Tem que ser. E daí a gente coloca aqui para baixar a borra. Ó. E fica gostoso? Fica bom o café? Esse é um dos melhores cafés que tem. E a gente vai poder experimentar. Com certeza. Para o café de Cambona ficar completo, um alimento típico da região. Agora, com o café pronto, a gente saboreia ele com o quê? A gente sempre saboreia o café de Cambona com o tradicional bolinho. O bolinho do tropeiro, o bolinho de chuva. E nós temos aqui o bolinho do tropeiro de farinha de milho. Tá numa gamela diferente aqui. Tá um pouco estranho esse bolinho, tá diferente do que a gente conhece normalmente. Não, mas pode provar ele que tenho certeza que tu vai gostar. Bom, eu já tô com o café aqui, ó. Deixa eu liberar o café pra cá. Porque a experiência aqui na região missioneira é essa. Ficar do lado do fogo, lembrar dos antepassados e experimentar esse bolinho aqui agora. Tô passando bem, hein? Dá pra ver o milho aqui, é muito saboroso. Isso aqui, pros tropeiros, numa cavalgada, numa camperiada, significava o quê? É o alimento, como falou o Paulo, mais rápido e mais acessível para fazer, que só carregava a farinha de milho, a água, os ovos, né? E batia ele e na banha quente faz. Nosso café, tradicional café de Cambona em São Nicolau, um evento que hoje São Nicolau é a capital gaúcha do café de Cambona. Com a energia do café de Cambona, voltamos à estrada.
Nosso próximo destino é a cidade de São Miguel das Missões. Lá, um monumento do período colonial é parada obrigatória. A Igreja de São Miguel Arcanjo, a mais preservada da época das missões jesuítas. Entre os deslocamentos aqui pela região das Missões, nós paramos no meio da estrada porque aquela estátua ali atrás chamou a nossa atenção. Aqui onde eu estou é a Vila Germânica das Missões. Isso chama muito a atenção porque é um município que foi colonizado por descendentes alemães e que, ao longo da história, conseguiu se desenvolver numa região que, muitos anos antes, foi desenvolvida e povoada pelo povo missioneiro, pelos índios guaranis e também pelos padres jesuítas. Vamos conhecer um pouco dessa história? Estamos em São Pedro das Missões. O município de apenas 1.700 habitantes conseguiu preservar o início de sua história. A terra foi colonizada por imigrantes alemães, que chegaram aqui em 1913, pouco mais de 150 anos após o fim das missões jesuíticas. Em um parque, as casas originais do início da cidade estão todas preservadas. A estátua retrata São Pedro. São 30 metros de altura, quase o mesmo tamanho do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E antes de seguir viagem, não poderia deixar de fazer um pedido a São Pedro. As placas na rodovia indicam o caminho. Nossa parada é São Miguel das Missões. Logo na entrada da cidade, a frase do índio guerreiro Sepete Araju afirma: "Esta terra tem dono". Aqui está a igreja mais preservada da época das missões jesuítas, a de São Miguel Arcanjo. Vista de cima, a fachada, marcada pelos arcos e pelas colunas, formavam um pórtico de 7 arcos que recebia quem chegava à igreja. É impossível não imaginar as cerimônias, as festas e a vida que girava em torno da grande praça retangular à frente do templo, o ponto central de toda a redução. É impressionante, né? A gente ter acesso assim à arquitetura de um outro tempo, de uma outra época, né? É aquela clássica viagem no tempo, né? É sempre muito bacana, assim, a gente renova o orgulho, né, do patrimônio, do que foi construído e entender, né, tudo que passaram os povos guaranis e todo o processo que aconteceu aqui é muito bacana, assim. A lenda aqui em São Miguel das Missões conta que durante a Guerra Guaranítica, uma grande serpente que vivia nos matos ao redor aqui da redução se abrigou naquela torre ali atrás. Só que aí então ela passou a exigir e cobrar das mães os filhos. E foi necessária a intervenção do deus Tupã, que enviou um raio e acabou matando a serpente, libertando as crianças. Aquelas marcas pretas escuras seria a gordura da cobra que acabou morta pelo raio. As pedras escuras estão por todas as paredes, até na sala de batismo, ainda preservada. Atrás da igreja ainda é possível ver os aposentos dos padres. Na própria torre havia 6 sinos. Um deles está preservado no museu. O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo é muito mais do que um cartão postal. São 38 hectares. As escavações feitas aqui revelaram sistemas hidráulicos subterrâneos, fornos de pão e espaços comunitários que formavam uma das organizações urbanas mais avançadas do período colonial. Relíquias que surpreendem os turistas. Você veio com a escola quando era criança para cá? Sim, eu vim numa excursão da 4ª série, na época 4ª série. E é engraçado eu voltar agora, depois de adulta, e revisitar esse lugar,
porque agora eu tenho muito mais conhecimento sobre o que significa tudo isso, né? Então a gente ressignifica toda essa viagem que eu tive lá no passado e agora volto com outro olhar, com mais respeito, entendendo. Logo depois de se tornar um patrimônio nacional, as ruínas de São Miguel, na década de 1940, recebeu o arquiteto Lúcio Costa. Ele foi responsável por construir esse museu que nós estamos visitando agora. Ele tem obras que foram recolhidas das ruínas dos 7 povos das Missões. O Ariston, que está aqui atrás, ele é responsável por todo esse acervo. Ariston, qual que é a principal obra que vocês têm aqui no museu? Então, você está de frente para a peça que é uma das mais importantes da coleção aqui do museu. É o São Lourenço Marte, uma peça que tem aproximadamente 2,40 metros, né? Essa peça é cavada justamente para facilitar o trabalho do escultor, né? Que entalha a madeira, né? Para facilitar e torná-las mais leves. Mas tem uma lenda que diz que essa peça cavada foi uma coisa proposital dos jesuítas, né? Que eles entrariam nessa cava para mostrar para os índios que era o santo que estava em diálogo com ele, mas que não era nada disso. Tradição, história e fé se misturam nessa terra. Andando aqui por São Miguel das Missões, a gente descobriu que é muito tradicional aqui benzedeiras. Uma delas é a Dona Alzira, que a gente está tentando descobrir onde é a casa dela. Na internet não se encontra localização, endereço, nada disso. Deixa eu até ver aqui. Sabe onde fica a casa da Dona Alzira? Pra cá? Pra cá? Pra cá, à esquerda. Obrigado. À esquerda. Esquerda nessa rua. Esquerda aqui. na primeira já. Na primeira já, aqui. Bem aqui. A Dona Alzira, ela é especialista em olho gordo. Essa aqui é a primeira, né? Essa aqui. Mal olhado e coisas que estão afligindo as pessoas. Então a gente vai tentar descobrir onde é que é a casa dela agora. Dona Alzira de Oliveira Leite. Tá escrito aqui na frente. Ela já tá ali atrás. Podemos passar, Dona Alzira? Com licença. Tudo bem? Deixa eu lhe dar boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por essa visita, a confiança que tiveram de me dar essa visita. Meu nome é Alzira de Oliveira Leite, vou fazer 90 anos e moro sempre aqui. Sou benzedeira, mateira e parteira. Posso sentar aqui pra gente conversar um pouquinho, Dona Alzira? Com licença. Aqui na varanda da sua casa sempre tem essas cadeiras esperando as visitas, porque vem turista de toda parte do mundo. Na casa simples da Dona Alzira, encontramos turistas. O Pierre é da França. Tipo, tive sente que tem uma cultura presente nessa cidade, tá bem no centro da cidade, então tudo tá ao redor e tá bem bonito. Grace é diplomata americana e mora no Marrocos. É um ambiente mágico e tantas histórias que aconteceram aqui. Dá para sentir a história nas ruínas e na cidade. Dona Alzira conta que recebeu da mãe e dos antepassados o dom de benzer. E essa terra, o solo missioneiro, o que o solo missioneiro tem a ver com isso? O solo missioneiro tem que ver porque aqui as missões, aqui que nasceu os jesuítas, e eu também sou desse tempo dos índios, dos bugres, a gente é da primeira geração que se criou em São Miguel. Será que eu posso ser benzido também? Com muito prazer, eu lhe benzo. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, amém. Jesus, começa o nome ainda? Eduardo. Primeiro eu vou pedir para Deus, depois eu peço para todo o meu santo, eu vou pedir que o anjo da guarda visite por pá, que ele vai no seu prédio. Bom retorno de volta com o nome de todos os santos, que assim seja, e é em nome de Deus. Deus, boa tarde. Pronto. O povoado de São Miguel Arcanjo cresceu tanto que os padres jesuítas precisaram expandir o projeto das missões. A próxima redução criada foi a 30 quilômetros daqui. A redução de São Lourenço Martim foi uma das maiores, com mais de 7.000 pessoas vivendo aqui. Essa é a lateral do que sobrou da igreja, em meio a árvores que, de alguma maneira, ajudaram a preservar essa história, mantendo os blocos de pedras no lugar.
Saímos pela porta lateral da igreja e caminhamos em direção aos fundos. Um lagarto nos acompanha num dia de calor na região. Encontramos ainda partes dos dormitórios dos padres e uma escavação com a entrada para a adega. Hoje, o vinho missioneiro é produzido a poucos quilômetros nesta vinícola. A produção de vinho chegou à região das Missões graças aos padres jesuítas. Depois de um período em declínio, ela retornou com força total. E os vinhos produzidos hoje na região missioneira são reconhecidos pela qualidade. Para quem não sabe, aqui nasceu o Rio Grande do Sul e aqui foi feito o primeiro vinho pelos padres jesuítas, né? Então não foi com a imigração italiana que veio a uva e foi feito o vinho, e sim com o padre Roque Gonzalez em São Nicolau, de uvas viníferas, né? Então a primeira adega de vinho no município de São Nicolau, que é a primeira dos 7 povos, data de 1626. Das Missões, o vinho dos padres jesuítas é apreciado por turistas que visitam a região. O Celso é brasileiro, mas mora no Texas, nos Estados Unidos. É a última coisa que eu esperava encontrar aqui nessa região. Tinha a menor ideia. Esse taná, ele é mais encorpado, é exatamente o que eu gosto. E o que ele difere do vinho que a gente conhece tradicional? Ele é um vinho fortificado, é um vinho que a Igreja Católica até hoje utiliza na celebração da Santa Missa, né? Ele tem um estilo de vinho fortificado da Espanha, da França. Ele é um vinho adocicado, na verdade é um vinho de pós-refeição, tomar bem gelado, depois do jantar, na hora de um chocolatinho, de um brownie, tomar um cálicezinho. Essa do jeito que você consome esse vinho aí. E aqui você reproduziu o vinho que foi feito pelo padre Roque Gonzalez, isso? É, uma réplica desse vinho, mas praticamente é o mesmo vinho, né? Nas parreiras, as uvas crescem para a próxima safra em uma área não muito distante de outra ruína jesuíta. São João Batista foi fundada em 1697. Os indígenas que viveram aqui foram os pioneiros na fundição de ferro no sul do Brasil. Dá para ter uma ideia da amplitude da igreja aqui da redução de São João Batista. Algumas paredes ainda intactas até uma determinada altura, com aberturas que possibilitavam a entrada da claridade para as missas que eram realizadas aqui. Quando a gente entra em uma igreja aqui nas reduções, isso tem acontecido ao longo de todo o nosso programa, eu, pelo menos, compartilho com algumas pessoas que visitam aqui ou que vêm com alguma frequência aqui de um sentimento de uma energia que eu nunca senti nada parecido. A primeira vez em que estive em São Miguel das Missões, durante a realização do programa, senti isso também. É uma energia diferente que existe aqui nesses espaços quando a gente visita. As antigas missões jesuítas deixaram marcas em diversas cidades e na cultura do Rio Grande do Sul. Hoje são um importante local de turismo que tem atraído visitantes do Brasil e do mundo em busca de um mergulho na história. Três reduções jesuíticas deram origem a cidades gaúchas. São Luís Gonzaga cresceu no entorno da antiga praça da missão de mesmo nome. Caminhando aqui pelas ruas de São Luís Gonzaga, onde a cidade moderna que a gente vê hoje aqui com asfalto, com as casas, com as ruas, foi construída em cima da redução que existia, nós descobrimos que aqui nesse museu tem uma reprodução de uma redução. Isso que a gente vem falando ao longo do programa, para visualizar agora, numa imagem, como era a organização dessa sociedade. E quem nos recebe aqui no memorial, onde tem essa maquete das reduções jesuíticas, no caso aqui de São Luís, é o Anderson, historiador Anderson. Obrigado por nos receber.
e nos dá a dimensão do que era a redução aqui de São Luís. O que nós temos aqui de diferente das outras? Bom, essa é uma cidade que à época era grande. 4, 5 mil pessoas no século XVII, para a América, para o Brasil, era uma cidade de grande porte. O que nós temos? Primeiro que nós temos muitas estruturas semelhantes, né? As cidades quase que não têm nada muito diferente. Elas seguem um padrão arquitetônico que vem da Espanha. Tudo aqui horizontal. Isso aqui é uma casa dos índios. Várias casas. Com famílias divididas. É um prédio que tem de 6 a 8 casas, de um cômodo, aonde ficavam famílias nucleares, pai, mãe e filhos. À medida que os filhos cresciam e casavam, iam ocupando outras casas. A praça é o centro de tudo, de todos os pueblos, é onde tudo acontece. E a igreja, o centro da praça, é a presença de Deus, não é só um prédio. É Deus onipresente na cidade. E aqui, neste espaço, diariamente, 4 a 5 mil pessoas trabalhavam, conviviam, se divertiam, iam à missa, casavam, enfim, uma cidade, uma vida quase como hoje, guardadas as diferenças, né? Ali ao lado da igreja, o que nós temos? Nós temos uma estrutura em todas as cidades que a igreja está exatamente ao centro da praça. Em um dos lados, seja esquerdo ou direito, vai estar o cemitério da cidade. E o outro lado vão estar 2 pátios grandes, de 80 metros de lado, 2 pátios quadrados, onde funcionava toda a estrutura fabril da cidade. Então, o segundo pátio trabalho com madeira, com metal, com tecido. E o primeiro pátio, armazém, sala de aula, sala de música, coral, essas coisas mais finas, mais próximas à igreja. O coração disso tudo está ligado nos 2 pátios e na igreja, onde tudo acontecia de forma harmoniosa, se podemos dizer. Agora, o que nos chama bastante atenção é que a igreja, ela tem a representação ali de 13 sinos. Por que tinham 13 sinos? Um só não bastava? Não, porque não é só para fazer barulho. Né? Hoje a gente ouve o sino da igreja, chama para missa normalmente. No povoado missioneiro, a comunicação se dava pelo sino. Hoje a gente tem celular com WhatsApp, liga, não tinha. Então imagine, né? Nós estamos trabalhando, vai tocar o sino. Nós vamos saber, pelo toque de sino, o que é para fazer. Se é hora de encerrar o expediente, se é hora de vir todo mundo para a cidade porque alguma coisa aconteceu. Nós estamos numa lavoura próxima e tocou o sino. Eu não tenho noção muito de que horário que seja, né? Então eu venho, ou para acordar é sino, para a primeira missa é sino. Então havia um regramento dado todo pelos sinos. Os sinos são a voz de Deus e eles estão do lado da igreja. Outra redução que virou cidade é Santo Ângelo Custódio. Hoje, apenas Santo Ângelo é a maior cidade da região missioneira. Ao contrário de todas as igrejas que nós já visitamos ao longo do programa, a da redução de Santo Ângelo Custódio foi construída voltada para o lado sul, as outras todas para o norte. Ela era toda pintada de branco e tinha capacidade para receber até 800 pessoas. Tem uma lenda que diz que foi voltada para o sul porque era como se fosse a última das reduções, né? Mas na época que eles construíram não sabia se ia ser a última. Mas o que é mais provável é que os jesuítas sempre cuidavam muito o tipo do terreno. Tinha que ser no topo de uma colina, onde tinha bons ventos, que tinha que ter água perto, mata para madeira, né? E aqui, nesse local, vamos dizer assim, mais atrás, né? Na época tinha um banhado muito grande, então não podia se expandir para ali. Então, fizeram para o sul, aonde eles poderiam expandir essa redução. A Catedral Angelopolitana marca o centro da cidade. A igreja foi construída inspirada nas outras, que hoje estão em ruínas. Tem algumas diferenças, por exemplo, aqui nessa parte do pórtico, a de São Miguel tem dois arcos grandes no pórtico. Aqui é um só.
né? Se a gente olhar o frontispício lá em cima, a parte do frontão, lá, a de São Miguel tem tem aquela parte, aquela voluta na frente, assim, bem barroca, com voltas, né? Essa aqui é mais retinha. Um encanto para quem quer revisitar toda essa história. Eu acho que todo mundo deveria buscar conhecer um pouco mais a história, tentar se inserir um pouco na história, que eu acho que isso é extremamente importante para o conhecimento do ser humano. Em Santo Ângelo e em São Luís Gonzaga não há ruínas. A cidade cresceu exatamente onde havia uma redução jesuítica e as pedras já não aparecem mais. Nós estamos sobre a ruína, né? Porque a cidade jesuítico-guarani, ela termina em 1801 com a chegada dos portugueses. Então, só que como a cidade estava estruturada, essas comunidades vêm chegando aqui em São Luís Gonzaga e na região das Missões. Vagarosamente, mas vêm chegando e ocupando essas casas que nós vemos aqui. A partir da Revolução Farroupilha, em 1835, há um aporte maior de famílias, porque essa região não se envolve na Revolução. Então as pessoas com medo acabam povoando ou repovoando essa região. E aí nós vamos ter essa ocupação toda de descendentes de portugueses, italianos, alemães, poloneses, enfim, ocupando esse material todo. A cidade, nós perdemos a madeira e a cerâmica das telhas, porque essa com o tempo se desintegra, mas tudo, além disso, tudo era pedra. E as pedras estão aqui conosco. O pessoal do repovoamento, já no final do século XIX, eles aproveitaram esse material da igreja, as pedras, porque a igreja já estava só com uma fachada, foi destruída porque teve a guerra guaranítica. E depois também pessoas que moravam aqui foram saindo do local, né? Então, aqui aí começa também a destruição. Então eles aproveitaram todo o material das casas, né? As pedras, com que muitas casas que tem aqui em torno da igreja tem nas paredes as pedras da redenção. As pedras da igreja foi usada, inclusive até para asfaltar, na época não era asfaltar, mas melhorar, calçamento, melhorar as estradas perto daqui. Então foi, vamos dizer assim, foi uma destruição, como isso aconteceu também em Roma e outros lugares antigos que ficam as ruínas e o povo aproveita as pedras. No antigo território das missões jesuítas, os indígenas guaranis lutam como podem para preservar suas tradições e costumes. Segundo o IBGE, quase 400 indígenas ainda vivem nessa região. Mas como sociedades tão organizadas e complexas ruíram? O declínio não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, cheio de disputas que desmontaram um dos projetos mais cooperativos da América do Sul. O jesuíta é um desbravador. O jesuíta amava esse nativo e os nativos os amavam. E esse modelo não funcionou sem eles. Quando os padres são expulsos em 1768, outras ordens vêm, mas o modelo vai se terminando. E a expulsão dos padres fez com que definitivamente não tivéssemos mais esse modelo que é único no mundo. As coroas portuguesa e espanhola viviam redefinindo fronteiras, até que o Tratado de Madrid, em 1750, passou para Portugal o território onde estavam os 7 povos. Os padres jesuítas foram expulsos. Sem eles, os milhares de guaranis não aceitaram abandonar as terras. Liderados pelo índio Sepete Araju, lutaram na Guerra Guaranítica. O resultado foi devastador. Reduções destruídas, índios massacrados e expulsos. É o resultado da ganância, né? Porque se a gente poderia, a comunidade local aqui poderia ter prosperado, estava prosperando e poderia ter perpetuado se não fosse esse reflexo da ganância das coroas de Portugal e Espanha com relação à prosperidade que as missões estavam acontecendo. Então isso é lastimável,
uma sociedade cooperativa, né? Onde, vamos dizer assim, existia, a gente pode dizer, uma certa harmonia, porque os padres, assim, eles se dedicaram muito à catequese, muito a conquistar esses índios. Então não foi um momento de travar lutas com eles, não, era uma forma de acolhimento. É claro que nem todos gostavam, né? Nem todos os índios ficavam na redução. Hoje o IBGE aponta que são apenas 380 indígenas descendentes de guaranis que ainda vivem em solo missioneiro. Encontramos alguns deles em frente à Catedral de Santo Ângelo, vendendo artesanato para se sustentar. Quem nos recebe é a Sofia. Ela mostra as criações dela e do marido que ajudam a manter os 4 filhos. Vocês fazem aqui cestos, arco e flecha, tudo isso para comercializar e também para vender para as pessoas, para vocês sobreviverem. Sim, para viver, sim. Para a gente fazer para vender, para a gente comprar comida para as crianças. Os guaranis que encontramos são herdeiros de uma tradição que resistiu ao tempo e à violência da história. As características físicas descritas em documentos da época, como a estatura baixa, o rosto largo, o cabelo liso e os olhos escuros, ainda aparecem em parte das comunidades. Mas o que realmente chama a atenção é a maneira como esses povos mantêm viva a própria cultura, seja pela língua, pelo artesanato, na relação com a terra ou em um modo de vida que valoriza a família, a espiritualidade e o coletivo. As crianças, que não falam português, demonstram com abraços o carinho com quem está disposto a conhecer a história deles. Não muito distante do centro da cidade, 3 famílias guaranis vivem em uma pequena aldeia. Fomos até lá com a condição de não revelar a localização. Aqui na entrada, a gente já vê a produção de mandioca e também de milho, que é para a subsistência de vocês, né, Raul? Você que planta aqui. Eu mesmo que planto. Isso aqui é uma área preparada para o próprio dono da terra, que é o Paulo Leal. Né? Daí eu planto para mim, para consumir. Na chegada, uma surpresa. Não seríamos autorizados a nos aproximar das tendas. Aqui é o ponto máximo que a gente pode chegar. Por quê, Raul? Porque aqui é um espaço dos próprios Guarani. A gente costuma não receber muitos pessoas de fora, né? Essa é questão de respeito. Porque aqui é um espaço nosso e nossas crianças, que é a única que pode brincar, e como a gente fala sobre a doença, para que não chegue muito a doença. Então essa é a proteção nossa aqui dentro da aldeia. 400 anos depois, o povo guarani, que ainda resiste, preserva costumes, mas que pouco foram influenciados pelo trabalho jesuíta. Eu acho que não tem essa herança. As pessoas falam muito que os Guarani é o dono da terra. Mas só que ele fica só a fala, né? Eu não vejo assim que a gente tem realmente, nós somos indígenas, somos dono da terra. Mas na verdade falar sobre isso, a terra é de todos. Em São Nicolau, origem da civilização jesuíta no Rio Grande do Sul, encontramos as palavras do pesquisador Pedro Inácio Schmitz. Parafraseando, podemos dizer que, depois dos arqueólogos, é o SBT Repórter o convidado a voltar a essa época. Com a mesma fantasia e sentimento, conseguimos fazer contato com os antigos homens, mulheres e crianças que viviam aqui. Entramos em suas igrejas e suas casas e pudemos nos solidarizar em todos os instantes com eles, porque eles são o começo da história do Rio Grande do Sul. Este foi mais um SBT Repórter. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela audiência. Uma boa noite para você e até o próximo programa.